Bom, eu já vou resumir sobre o que vai ser o vídeo de hoje. Multímetro analógico, extremamente antiquado, anacrônico. Eu também vou contar histórias de 1986. Então aqui do lado do YouTube está mostrando um monte de miniaturazinha de vídeo. Se você não vai curtir esse assunto, já pula para uma dessas miniaturas e deixa eu gravar meu vídeo em paz. Sexta-feira a gente foi na inauguração da loja do mecânico e eu finalmente tive a oportunidade de pegar na mão esse multímetro analógico da Minipa. E é o que eu sempre comento, quando você vai na loja física da loja do mecânico, é uma experiência diferente do que você ficar navegando pelo site, porque você consegue observar as ferramentas, os itens na mão, e você acaba caindo na mesma tentação que eu caí. Mas eu tenho todo um histórico relacionado com multímetros, principalmente analógicos, e eu vou compartilhar isso com vocês enquanto eu não vou chamar de unboxing, porque eu acho isso ridículo. Tá? Enquanto eu tiro o multímetro da caixa e preparo ele para a gente poder mostrar o funcionamento básico. Em 1986 eu tive o privilégio de me matricular na Fundação Bradesco no curso de eletrônica. Além da aula de eletrônica, de eletricidade, de desenho técnico, tinha uma aula que chamava laboratório. Basicamente eles dividiam a sala em duas turmas, metade da turma subia para um laboratório realmente que parecia um lugar onde depois eu fui trabalhar 25 anos. Bancadas com osciloscópio, com multímetro, e você estava lá justamente para aprender a usar com destreza e sabendo o que você estava fazendo esses instrumentos. Além disso, depois que como a sala era dividida na metade, uma semana era na metade subia pro laboratório, a outra semana você ficava na sala de aula, que era quando você tinha que entregar o relatório daquilo que você tinha aprendido. E apesar de na época já existirem multímetros digitais, o que facilitaria e muito vamos dizer, as nossas experiências, a gente só tinha acesso aos multímetros analógicos. E justamente para que você entendesse o funcionamento, e se amanhã você arrumasse um emprego num lugar que tivesse um multímetro analógico, você ia saber usar aquilo com bastante destreza. O fato é, o multímetro analógico que tinha lá, coincidentemente, era Minipa. O multímetro digital do meu primeiro estágio era Minipa, e depois eu continuei usando da mesma marca nos próximos 25 anos que eu trabalhei com eletrônica. Então eu acho que isso é mais do que um referencial de qualidade. Eu não estou fazendo propaganda, eu comprei porque eu quis, tá? E porque eu achei ele lindo na loja do mecânico. Eu não ia conseguir sair lá da loja do mecânico de Guarulhos sem ele. E então eu tenho naturalmente vamos dizer, uma simpatia a mais pela marca, e é por isso que ele está aqui. Então, na verdade, a intenção é gravar esse vídeo para quem não tem a mínima noção de como que ele pode ser utilizado. Por que chama multímetro? Porque ele mede muitas coisas. Ele pode medir resistência, que está nessa escala aqui. Tudo vai depender de onde você colocar esse botão giratório. Aqui ele pode medir resistência, tá? Aqui ele vai medir uma bateria. Aqui ele pode medir corrente ou miliamperes, em miliamperes. Aqui ele vai medir corrente contínua. Então você tem várias escalas, e é isso que eu vou abordar, como se eu estivesse voltando em 1986. Eu vou tentar compartilhar um pouco daquilo que eu recebi dos professores que eu tive, ainda que não com a mesma destreza que eles me ensinaram, mas eu acho que eu vou tentar fazer o meu melhor. E nessa pequena escala vermelha a gente tem a tensão, ou quando você vai fazer a medida da tensão alternada. Você já viu pontas de prova assim, Bianca? Não. Muito diferente daquilo que a gente está acostumado, independente da marca não estou menosprezando os outros multímetros que eu tenho aí, não é nada disso. Então você tem duas pontas de prova, a vermelha ela vai representar o positivo, o preto vai representar o comum. Comum está aqui, a cor já ajuda você se você está na dúvida, tá? E para a maioria das medidas, com exceção da medida de corrente, você vai ligar o borne vermelho aqui. Primeira coisa que a gente vai medir aqui, a escala de resistência. Ela
você vai multiplicar cada movimentada do botão, você vai multiplicar por 10. Então essa escala ela multiplica por 1, essa por 10, essa por 100. 1K é 1000, 10K 10.000, 100K é 100.000. Então, basicamente, o que você consegue aqui? Você consegue selecionar uma escala. Por quê? O ponteiro ele vai percorrer sempre esse arco que você está vendo aqui. Deixa eu tirar, acho que tem um plástico aqui. Deixa eu tirar ele. Ó, eu estou tirando a originalidade do meu multímetro, mas é por um bom motivo. Tá? Fica muito mais nítida a imagem. E nesse arco, esse ponteiro ele sempre vai percorrer essa escala. Então, ele vai vir do lado esquerdo até o lado direito. Você observa, Bianca, que aqui a gente tem uma escala, tá? Com o símbolo de ohms aqui. Essa vai ser a escala de resistência, a escala azul, de cima desse negócio que parece um espelhinho, um metal, alguma coisa assim. Aqui embaixo a gente tem 3 escalas, tem o V e o A. V é tensão, A é corrente. Então a gente tem, apesar de uma escala graduada, a gente tem 3 valores distintos. E a gente já vai chegar nessa parte. Depois que eu terminar o vídeo, Bianca, você vai ficar menos perdida em relação ao multímetro, tá? E eu acho que é um negócio bem interessante. Você sabe por que tem esse negócio que parece praticamente um espelhinho atrás da escala? Isso daí eu lembro que o professor falou que era para você usar como referência e você não vê a sombra do ponteiro, ou melhor, o reflexo do ponteiro. Eu não sei se você vai conseguir mostrar em alguma situação o reflexo do ponteiro ali no espelho. Se você conseguir mostrar o reflexo do ponteiro, é que você está olhando ele num ângulo e aí você não vai pegar o valor preciso da escala. Então você tem que olhar exatamente perpendicular ao display para que a sombra dele fique ali atrás. Foi a primeira e única vez que eu vi alguém me explicar isso. Acho que nunca mais ninguém explicou. Muito obrigado ao meu professor. Tá? Então o que eu vou fazer aqui num primeiro momento escala de resistência. É a mais simples, é a que você tem que, se você não estiver habituado com o multímetro, é a que você tem que começar a brincar primeiro. Pré-requisito: nunca, jamais tentar medir resistência de qualquer coisa que estiver energizada ou ligada. E não é energizada ou ligada só na tomada. Se ela estiver energizada com bateria ou com pilha, ou mesmo a parte elétrica do carro, você corre o risco de mandar teu multímetro pelos ares, apesar da proteção que ele tem, e tua brincadeira vai acabar mais cedo. Tá? Então eu vou colocar aqui na escala vezes 1. Aqui eu vou pedir para a Bianca aproximar de novo, Bianca. A gente tem desde o 0 da escala, aí a gente vê um número 1 pequeno, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, e ela vai ficando cada vez mais comprimida. Aqui ela é mais espaçada, então entre o 0 e o 1, você vê que a gente tem 5 divisões, o que vai corresponder a 0,2, se a gente estiver usando a escala de vezes 1, 0,2 ohms, tá? E quando ele chegar aqui no máximo da escala, ele tem 2K. Então, se eu colocar no vezes 1, eu consigo medir resistores, desde um curto-circuito até resistores de 2K. Se eu movimentar meu botão aqui e selecionar vezes 10, esse 2K ele vai corresponder a 20K. Se eu selecionar vezes 100, ele vai corresponder a 200K. Se eu colocar 1K, ele vai corresponder a 2 mega e assim por diante. 2 mega, 10 mega, 200 mega ohms. É resistência que não acaba mais. Aqui você pode fazer isso sem problema. Curto-circuitar as duas pontas na escala vezes 1. Além do bip, que eu não lembro se o multímetro do meu laboratório tinha, a gente vê o ponteiro indo lá para o fundo de escala. Só que ele não está batendo no fundo de escala, ele está ultrapassando. E aí você vem nesse botãozinho aqui, ó, e faz o ajuste de fundo de escala. Olha o que você consegue fazer com ele, ó. Olhando daqui de onde eu tô, você olha
para não ver o reflexo dele lá atrás. E aí, a partir daí você consegue fazer a medição mais precisa possível. Então esse botãozinho, sempre que você for fazer uma medição de resistência que precise de muita precisão, você vai curto-circuitar as pontas e fazer essa medida. Dica, quando você for medir resistência, eu estou com 4 resistores aleatórios aqui, não tem problema nenhum. Você pode começar na menor escala. Se você colocar um resistor maior do que 2K, o ponteiro não vai sair dessa posição. Então eu vou começar com o meu menor resistor na questão de valor de resistência, que é um resistor que aqui ele está indicando 22K, tá? E ele está marcando quanto, Bianca? 24? 24K. O que será que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente tem um resistor com uma tolerância de 10%. Então ele pode ser de 22K, ele pode ser de 24K, ou ele pode ser de 20, ou melhor, de 20 ohms, de 22 ohms ou de 24 ohms, que ele está dentro da tolerância de 10%. Se na hora que eu estava medindo eu falei 22K, vocês corrijam para 22 ohms. Olha lá. Então esse daqui, por exemplo, ele está com 24 ohms, tá? Vamos pegar o próximo que eu tenho aqui. Qual que vai ser o próximo? Deixa eu ver. Esse daqui. Vamos ver quanto que ele vai marcar lá pra gente. Quanto que ele marcou? 100. Deixa eu ver a escala. A gente tem o 100. Aqui é onde ela vai ficando cada vez mais comprimida. 5 riscos entre o 100 e o 200. Ele está dividindo. Cada risco corresponde a 20 ohms. Olha lá, eu tô com 160 ohms. Muito bem, tá dentro da tolerância, porque esse é um resistor de 150 ohms. Vamos pegar o próximo e ver o que vai acontecer. Esse daqui. Quanto será que ele vai ter de resistência? Olha lá. Ih, o ponteiro quase não mexeu, Bianca, ó. O que tá acontecendo? Ó, mexeu só um pouquinho. Tá vendo? Ó pra onde ele foi, ó. Ele foi marcar 1K. E por que ele marcou 1K? Porque justamente ele é um resistor de 1000 ohms ou 1K ohms. O que eu posso fazer? Ele está muito... Eu não consegui ver a tolerância dele, se ele está com 1K e pouco, para mais ou para menos. Eu não consegui ver nada disso. Por quê? Porque sempre que você está no fundo da escala, tanto de um lado quanto para o outro, você acaba perdendo o que? A resolução. Então, principalmente desse lado aqui na escala de ohms. Desse lado você tem ela mais espaçada. Então o que eu vou fazer? Como eu já descobri que ele é 1 ohm, se eu colocar aqui no 10, vamos ver para a gente ter uma certeza de precisão. Olha quanto que ele está marcando. Como eu estou multiplicando por 10, ele está com 100 e... Não, ele está 100 cravado. Tá vendo? O ponteiro parou exatamente no 100. Significa que ele tem... vamos dizer, nessa medição que eu estou fazendo, ele tem exatamente 1K ohms. Se eu colocar para vezes 100, provavelmente, agora como eu vou aumentar minha resolução, eu estou trazendo para a escala que é mais espaçada, ele vai marcar 10. Vamos ver quanto que ele vai fugir do 10. Olha que incrível, olha para quanto que ele já foi. Ele já caiu bem abaixo, ou seja, ele está bem fora da... Eu não sei quanto que é a tolerância desse, tá? Vamos fazer uma coisa? Espera um pouquinho. Vamos fazer o ajuste do 0. Em cada escala que a gente muda, eu tinha esquecido desse detalhe. Vamos fazer o ajuste do 0. Ajustei o 0. Agora vamos medir o resistor de 1K. De novo. Olha lá. Tava comendo bola, eu tinha que ter ajustado o 0. Então ele está realmente dentro da... Está um pouquinho, se eu for observar, ele está um pouquinho abaixo. Mas ele está dentro ainda da tolerância dele. O último resistor que eu tenho, eu vou colocar ele aqui. Prender. Sempre que você for medir o resistor, se ele não estiver preso num circuito, que pode também alterar o valor dependendo do que tiver em paralelo, você tenta segurar ele dessa forma. E ele marcou lá no fundo da escala. Eu quero trazer para cá. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o seletor aqui. Olha lá, ele foi para quase 30. Espera aí, vamos fazer aquele ajuste do 0 de novo, Bianca? Olha lá.
Continua no ajuste do zero certinho. Tá? Dessa vez a gente não perdeu. O que eu vou fazer? Prender ele aqui de novo. Olha lá. Então 20, cada risco corresponde, se você tem 5 divisões entre o 20 e o 30, cada risquinho vai corresponder a 2. Então dá 2, 4, 6, 8 vezes 1K, 28K. Realmente esse daqui ele tem 27K e eu tô dentro da tolerância dele. Então tá tudo perfeito. É assim que você vai medir resistência. É francamente fácil. Você pode começar pela menor escala e ir subindo gradualmente. Sempre que você aproximar o ponteiro da escala mais próximo da direita, onde ela é mais espaçada, você consegue uma medição com mais precisão. Bom, eu acho que isso é o básico que você precisa saber sobre resistência antes de se encorajar a pegar o multímetro e sair ligando por aí. É fácil você pegar um digital, mesmo que seja esses mais simples possíveis, que ele tem uma escala automática de tensão, ele tem uma escala automática de resistência. Aí todo mundo é bom, né? Na época que eu estava estudando, era inacessível você ter um multímetro analógico, digital, nem pensar. Hoje, qualquer pessoa pode comprar. Só que provavelmente 100% das pessoas que compravam o multímetro naquela época ou sabiam ou iam correr atrás de informação para usar. Infelizmente hoje, a maioria das pessoas que compram multímetro às vezes compra por impulso e acaba não fazendo a mínima ideia quando precisar usar. Então eu acho que esse vídeo, a intenção é justamente essa. Principalmente imagina você chegar na festa de aniversário do teu cunhado ostentando que você sabe usar um multímetro analógico. Não ia ter nada, o bicho ia se roer, ia subir nas paredes, ia arruinar o aniversário do condenado. Bom, agora a gente tem a possibilidade também de medir tensão. Tensão, você tem duas possibilidades. A tensão contínua, tá? O que é tensão contínua? Se você estiver olhando para o teu carro, tudo ali, num carro carburado, um carro sem injeção eletrônica, toda e qualquer tensão que você for medir ali é contínua, com exceção da parte da ignição. Porque a ignição, para que você tenha faísca, ela precisa ter um chaveamento, mas isso depois a gente entra em detalhes numa outra oportunidade. Então é tudo contínuo. Eu vou medir a tensão do meu carro. Bianca, quantos volts tem na bateria? Vem aqui. Do 12. Carro. 12 volts? Você vai colocar em qual escala aqui? A gente tem 0,1, a gente tem 2,5, a gente tem 10, a gente tem 50. 50 mesmo, né? 50. A 10 daria certo? Ia faltar. Ia faltar. Você ia bater no fundo de escala. E qual que seria o fundo de escala aqui? Essa é a parte que eu acho uma das... que era a maior pegadinha quando a gente estava fazendo o relatório lá no laboratório. A gente percebe aqui, ó, VA. Você tem a mesma graduação, ela não vai mudando o espaçamento de um lado para o outro, ela é simétrica. O espaço que você tem aqui é o mesmo espaço que você tem aqui. Só que para o mesmo espaçamento você tem 3 valores. O valor de fundo de escala que vai te importar no momento de você escolher aqui, ele está marcado à direita do teu multímetro, do arco do teu multímetro. 250, 50 e 10. Tá? Pô, eu vou usar o 250, tá aqui. Beleza, então eu estou usando essa escala. Então se eu estiver na escala de 250 e for medir uma tensão, por exemplo, e marcar 200, ela tem 200. Se ela cair aqui, ela tem 225. Cada espaçamento desse corresponde a 5 unidades do total. Muito bem, se você vier, no caso aqui, eu vou medir 50. Eu vou para a escala de 50. Então, fundo de escala está aqui, 50 volts, se o ponteiro marcar aqui, você tem 40 volts. Na escala de 50, cada risquinho, ele vai corresponder a 1 volt. 41, 42, 43, 44, 45 e assim por diante, até você chegar no 0. Olha que beleza. Vamos para a escala do 10? Escala do 10. Fundo de escala, 10 volts. Tanto contínuo como alternado. Não dá para medir nada no carro e muito menos na rede elétrica. Tá? Mas vamos supor que você queira usar a escala de 10. 10 volts, 8 volts, 9 volts está aqui no meio. Aqui você tem 0,2 décimos de volt em cada subdivisão dessa.
Tá? Então 8,2, 8,4, 8,6, 8,8, 9 e assim por diante. Bianca, a gente usou 250, 50 e 10, só que eu tenho uma escala de 2,5 e não tem ali a graduação. O que eu tenho que fazer? Eu quero usar 2,5 agora. Eu não sei. Muito bem, eu sabia. O que você vai usar? Você vai usar essa escala. Você vai fingir que aqui não é 250, é 2,50, tá? Então, a partir daí, você vai fazer a tua subdivisão. 2,5 volts, 2,0 volts, 1,5 volts e assim por diante. Então, vamos lá. Se você tiver na escala 2,5 e usar essa primeira impressão, 2,50 é 2,5, 2,00 é 2 volts, e aí cada subdivisão vai corresponder a 5 centésimos de volt, a 0,05 volts. Ou seja, você aumenta, você diminui a escala, você aumenta a resolução, tá? E assim por diante. E se eu quiser usar a escala 0,1 volts, aí você vai usar esse 10 aqui como se fosse depois da vírgula, tá? Então aqui vai dar cada risquinho desse vai dar 1 centésimo de volt. Ou seja, o multímetro analógico ele parece ultrapassado, ele parece obsoleto, mas ele tem uma precisão e ele tem uma resolução fenomenal. Bom, e para finalizar, Bianca, agora você já está apta a me responder. Se você tiver na escala de 1000 volts DC, qual aqui você vai usar? Ixi, agora você me pegou, mas a de 10 talvez? A de 10 talvez não, com certeza. É a de 10. Então aqui você tem 1000 volts, aqui você tem 800, aqui você tem 600 e assim por diante. Cada risquinho desse vai corresponder a 20 volts de resolução mínima do multímetro. A mesma coisa que a gente acabou de falar vai valer para a escala de tensão alternada. 1000 volts, 250 é uma escala com menos opções do que a de tensão contínua. Na prática não é porque o multímetro é incapaz, mas é porque tensões alternadas você tem poucas possibilidades de medir. Tá? Então 1000 volts, 250 volts, que é o que a gente vai usar para medir toda e qualquer coisa na rede elétrica residencial, tá? Porque a tensão máxima aqui é 220 volts. Se você tiver numa industrial, você vai ter que vir para de 1000 volts, porque aí você pode ter 380, 440 e assim por diante. 50 volts, de repente num circuito secundário ali você tem uma subdivisão, e 10 volts AC. Então, vamos fazer um teste rápido aqui, Bianca. Você filma com máxima de atenção, porque se existe uma possibilidade de eu fazer uma besteira de tudo ir pelos ares, é agora. Porque eu vou fazer uma coisa que você só pode fazer se você tiver absoluta certeza, primeiro, que a sua ponta de prova está montada no lugar certo. Não está jamais colocada no 10 amperes, que senão você vai ouvir um pss, e é um fusível que tem lá dentro que vai pro espaço. Ela tem que estar aqui, ela tem que estar aqui. Ah, eu não sei que tensão que é, Tonela. A tua tomada está marcada ali com uma fitinha, mas eu não sei qual tensão que é. Usa sempre a escala maior. Então eu vou começar com a escala de 1000 volts. Vai, Bianca, 1, 2, 3 e já. Olha lá, tá marcando um valor estranho ali. Eu estou numa resolução muito alta. Então, como eu estou num residencial que o máximo que tem é 220 volts, vamos descer para cá. Cada risquinho desse corresponde a 5, 5, 10, 15, 115 volts, quase 120. Tá certo? Sim. Quase 120 volts, entre 115 e 120 volts. Na verdade, eu estou medindo aqui oficialmente, o meu 110 volts. Tá? Então tá dentro, provavelmente, da tolerância da concessionária. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá. Agora eu estou medindo o meu 220 volts. Se você olhar contra, para não ver o ponteirinho, quanto que você está enxergando aí? Cada risquinho ele vai corresponder a 10 volts. 240, é isso? Eu estou longe do multímetro, sim, é por isso sim. que eu estou perguntando para ela. Então no 220 a gente tem em torno de 240 volts. Vamos diminuir a resolução aumentando a escala.
Olha lá, eu estou agora na minha escala de 1000, então o que, que a gente consegue observar? É nesse de 10, 1000, 800, 600, 400, 200, cada risquinho aqui vai corresponder a 20, tá certo? Cada risquinho vai corresponder a 20, então eu estou com 220 e pouco nessa escala. Mudou, como eu estou marcando no 1000, eu estou lendo a escala de baixo aqui, tá? Então é isso que você tem que ficar atento, para você não se perder. Nossa, deu 50 volts. Não, não deu 50 volts, deu 10 volts. Não, como eu estou na resolução, na seleção 1000, você tem que usar o 10 aqui. Então é o 200 e alguma coisa, tá? Mexeu aqui, ó lá, 250. Eu mudei para a escala de cima. Então agora é exatamente o que o ponteiro estiver marcando na escala do 250. Olha, eu estou falando tensão alternada, muita gente pode estar achando estranho. Eu estou medindo a tensão em aberto, eu não estou consumindo. A partir do momento que eu estiver consumindo, eu passo até a corrente alternada. O que a gente tem ali é uma tensão que sobe numa senoide até 110 volts, ela desce até zero, aí ela chega em menos 110 e ela vai. Sobe e desce, sobe e desce. É por isso que eu estou falando que a tensão aqui tem uma frequência, é alternada, ela tem a frequência de 60 Hz. A partir do momento que você começa a consumir dessa tensão, você passa a ter uma corrente alternada. Então é por isso que eu estou falando que é uma tensão alternada, mesmo porque a gente não mediu corrente, a gente está medindo tensão, tá? Apesar de popularmente a gente vai falar, vou medir a corrente alternada, você não está medindo corrente. Se for medir corrente aqui, o multímetro vai fritar na hora. Esse é um detalhe muito importante. Sempre que você for medir resistência e tensão, você observa que as pontas de prova, elas sempre estão em paralelo com aquilo que você quer medir. Você tem uma bateria negativo e positivo. Você tem um resistor, as duas perninhas do resistor e assim por diante. Na medida de corrente, que vai ser nessa escala aqui, eu vou pedir para a Bianca aproximar. Agora a gente vai fazer o teste mais perigoso de todos. Nessa escala aqui, a gente jamais pode medir. Se você colocar nessa escala e fizer isso na bateria do carro, deixa eu ver quantos amperes tem aqui. Não tem nenhum porque ela estava quieta ali. Na hora que você fizer isso aqui, você está metendo um curto e o fusível vai abrir o bico. Mas o fusível vai abrir o bico para proteger o circuito. Não é que ele vai te proteger. E mesmo assim, você vai acabar levando um susto. Bom, eu acho então que, pelo menos nesse vídeo, você conseguiu conhecer a escala de resistência, que é essa de cima, e a escala, vamos dizer, central do multímetro, que é essa escala aqui, que ela tem 3 possibilidades de leitura, e ela vai depender exatamente da posição aonde você colocar o teu seletor. O pulo do gato aqui é você, por exemplo, saber que o 2,5, aqui você vai usar a referência do 250, 2.50 e assim por diante. Então agora você já está menos, vamos dizer, confuso no momento de medir uma resistência com o multímetro analógico e também no momento de medir uma tensão alternada ou uma tensão contínua, mais conhecido como corrente contínua ou corrente alternada. E agora a gente vai para a semana que vem. Eu vou reservar a parte a parte de como usar o multímetro para medir corrente. E aí a gente vai conseguir fazer uma dinâmica muito parecida com aquela que eu fazia no laboratório na época que eu estava na escola. E na verdade, quem vai ser a cobaia dessa dinâmica vai ser o meu módulo de ignição, o de platinado. Bianca, mais de 20 anos eu vendei no módulo de platinado e eu afirmo que a corrente necessária que passa pelo platinado é uma fração daquela que a bobina consome. Você acha que dá para comprovar isso com o multímetro? É você que vai mostrar pra gente, né? Eu vou mostrar isso para vocês a partir da semana que vem. Muito obrigado por assistirem aos nossos vídeos. A Bianca vai deixar o link não somente dessa joia aqui, dessa belezinha da Minipa, mas de alguns outros multímetros que eu acho interessante e que eu recomendo que vocês deem uma olhada. Muito legal ter um multímetro, mais ainda, conhecer um multímetro analógico. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a semana que vem.